Bom, pessoal, vamos aqui resumir então para que serve então a razão de dois números, né? Como nós vimos aqui, ok? Então, o João percorre 160 quilômetros semanalmente e gasta 20 litros de gasolina. Em média, ele gasta semanalmente R$ 99 por gasolina. E aí, então, algo em torno de 62 centavos por quilômetro percorrido, tá certo? E nesse caso especificamente, é importante que você entenda por que a gente precisa fazer isso, ok? Porque trata-se de uma decisão em que a gente está fazendo uma análise financeira. O carro do João, você sabe muito bem, que é um carro que está em prestação, no caso. E ele está recebendo um salário em contrapartida da atividade econômica que ele está desenvolvendo como distribuidor de uma indústria farmacêutica no Rio de Janeiro. E por obrigação ele tem que trabalhar percorrendo quilômetros diariamente até completar 160 quilômetros média por semana. Nesse caso, nós precisamos tomar certas decisões. No momento da contratação do João, ele precisava entender melhor se é possível realmente usar o carro dele para trabalhar ou, nesse caso, então, deve utilizar o carro da fábrica. E aí isso vai depender da oferta que a empresa está fazendo nesse momento. Pode ser que a empresa pode custear a gasolina dele, no caso, mas a manutenção do carro é do João. A prestação do carro é do João, porque o carro é um carro dele, nesse caso, certo? Então ele precisa entender realmente esse custo e a remuneração dele. Em função disso que ele pode decidir se realmente vale a pena aceitar o emprego ou não, tá certo? Então, esse tipo de cálculo que nós estamos fazendo nesse momento, você vai dizer, mas o que isso tem a ver com matemática financeira? Obviamente tem muito a ver no caso, certo? Mas aí como você deve raciocinar para encontrar a solução nesse momento, porque na vida real nós se deparamos com situações assim, que a gente precisa tomar decisões, mas a pessoa, na maioria das vezes, não sabe realmente o que fazer. E isso atrapalha. E você, então, toma decisões que não são racionais, nesse caso, do ponto de vista econômico, financeiro, e aí, então, a gente acaba perdendo as oportunidades por não ter condições de estar analisando as coisas. E por isso esse exercício é muito importante para vocês entenderem nesse caso, tá ok? Obrigado.